noite a todos. Boa noite. Hoje, então, temos o tema da humildade através dos ensinamentos de Jesus. Que grande honra poder falar sobre esse tema e que grande aprendizado também, né? Gatinho. Para cada um de nós, especialmente para mim, que os ouvidos estão mais próximos aqui, então, né, da minha boca. Então, que a gente possa ser instrumento desses ensinamentos. Eu, com a ajuda da inteligência artificial, encontrei algumas imagens muito bonitas e eu quero, nesse primeiro momento, convidar vocês a fecharem os olhos e imaginarem o Cristo vivo, Jesus, à frente de cada um de vocês, levando-se as mãos deles aos pés de vocês, tirando cada um dos cadarços, retirando o sapato, chegando perto, olhando para a tua alma, generosamente ensinando que o maior pode se colocar aos seus pés, porque você é digno de todos os ensinamentos desse mestre que não veio só falar, mas que veio nos mostrar como fazer no dia a dia. O mesmo Jesus que há 2025 anos atrás esteve aqui, continua vivo e te pede nessa noite que todo o seu coração se abra para que ele possa, através do simbólico de lavar os pés, me mostrar como devemos agir no nosso dia a dia. Assim, fitamos o olhar agora nessa imagem, em que ele se coloca de frente aos discípulos e vai então ter um gesto surpreendente que causa muito espanto àqueles que ali estavam na Santa Ceia. Foi um dia antes de Jesus então se entregar, para que depois pudesse passar tudo o que ele passou no Calvário. E Jesus, que conhecia tudo mesmo, do coração dos seus alunos próximos, assim como conhece o nosso coração, ele se coloca diante então do outro. Jesus lava os pés dos discípulos, se coloca ajoelhado à frente. O mestre realiza esse ato e demonstra como nós podemos estar em serviço dele onde estivermos. Muito bem, aqui na Casa Espírita nós somos em vários trabalhadores e você pode também ser um, né? No trabalho nós somos em vários trabalhadores. Na comunidade nós somos em vários trabalhadores, desempenhando o papel do lar, sendo a mãe, sendo o pai, sendo o filho. Nós trabalhamos, nós exercemos esse labor. E quando a gente exerce de forma penorosa, difícil, nós fazemos as nossas atividades já de olho no relógio, esperando dar o horário da saída. E isto se torna muito mais pesado do que estar a serviço de qualquer uma das atividades que lhe surjam para ser feito. E quando a gente está pronto, o serviço aparece. Então, que ato aquele, né,
em que Jesus, que era o mestre, aquele que cura, aquele que ressuscita aqueles que dormem, aquele que traz, Lázaro de dentro da tumba, aquele que prega para milhares de pessoas, de todos os credos, todas as cores, ali, ajoelhado. E eu gosto muito de assistir uma série que chama The Chosen. E lá aparecem imagens, e cenas tão maravilhosas como quando Maria também, em João 13, de 1 a 5, ela lava os pés de Jesus, João 12, Maria lava os pés de Jesus. Ela então, antes disso, quando ele está reunido numa das mesas na casa dela, ela corre numa loja de perfumaria e pede pelo perfume. E ela pega no cofre da casa dela muitos denários e leva, muitas libras, e leva para comprar o melhor perfume. E ela então chega, a moça atende e diz assim: eu tenho esse perfume. Então ela toma, sente o cheiro deles, toma nas mãos, sente o cheiro deles, devolve e diz: não são esses, eu quero o melhor que você tiver na loja. E ela diz: aqueles são reservados para aquelas senhoras que vêm comprar todo mês. Ela diz: não, mas busque, porque eu quero o melhor. E aí ela põe mais um saco de moedas em cima do balcão. E aí então ela diz assim: você não precisará trabalhar por 1 ano com o que eu tenho para lhe oferecer por esse perfume. Então ela vem e traz 1 litro, todo de mármore assim, com o perfume dentro. E aí quando ela sente o aroma desse perfume de nardo puro e muito caro, ela diz: é este que eu quero, é este. E aí ela diz: e quantos ml você vai querer? Eu quero tudo, eu quero todo esse frasco. E ela diz: eu não posso lhe vender. Daí ela tira todo o dinheiro e diz: então agora você não precisará trabalhar por mais tanto tempo, porque aqui está toda a nossa economia. E aí então a moça lhe vende, ela corre para a casa dela, se põe aos pés de Jesus, que estava com os discípulos, e começa a lavar os pés de Jesus com esse perfume caríssimo. E ali, que lembram da Maria e da Marta, Essa Maria. E ela então, as pessoas falam: que absurdo isso, você poderia pegar o dinheiro desse, comprar alimentos e dar aos pobres. E ela diz: não, é nos pés do mestre, ele, é o Deus vivo que está aqui, é ele que merece. E ele então deixa que ela lave e enxuga-lhe os pés com os seus cabelos. Ninguém entende, mas ela sabia que Jesus estava falando que em breve tudo iria ficar mais difícil, porque ele se entregaria. E aí, depois, então, são 3 as cenas de lava-pés que eu quero trazer para vocês. Essa é uma delas. Então, Jesus vem e nos ensina. As palavras ressoam através dos séculos. Ele não apenas ensina, mas vive a humildade. A verdadeira caridade começa com a abnegação. Reflitamos sobre a simplicidade do coração. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro que pode estar na nossa casa para uma leitura rápida, para estudo, para conteúdo de Evangelho no lar. E aqui todinho ele, por isso que a velhinha leu
o prefácio dele, que é um Espírito de Verdade. Nele contém os ensinamentos morais de Jesus. São os trechos do Evangelho e a explicação dos Espíritos para nos ensinar como colocarmos em prática a lei do amor e da caridade, a lei, da justiça, da bondade, a lei de amar o próximo, o Cristo Consolador, mansos, benditos são os mansos e humildes de coração, benditos os pobres de espíritos. Cada um dos capítulos tem um ensinamento. E para coroar, tem o último capítulo de preces espíritas. Então, se a gente não sabe fazer uma prece de agradecimento, prece para o anjo guardião, prece por um milagre que aconteceu, não falamos milagre aqui na doutrina espírita, por um ato muito bondoso que acabou de acontecer na nossa vida. Prece por aqueles que acabam de nascer, prece por aqueles que acabam de morrer. Então, o Evangelho contém em todo ele passagens em que Jesus nos ensina como sermos humildes diante do próximo. E principalmente, amai-vos aos próximos, o teu próximo como a si mesmo. E amar a Deus sobre todas as coisas. Ele nos ensina que quando eu consigo me amar, eu consigo servir ao outro. E muitos de nós saímos daquele padrão de olho por olho e dente por dente, de uma braveza, de um instinto cruel, fomos para o outro oposto, a dar para o outro, só o outro, só o outro, mas não é verdadeiramente esse doar. Por quê? Porque se dentro de nós está assim, não devia estar fazendo isso, mas tem que fazer pelo outro, essa não é a verdadeira humildade. Então Cristo vai nos ensinar, faça por você, e do mesmo jeito que você se ama, também dê ao outro. E esse é o meio termo que ele nos ensina, mas que não tínhamos capacidades de entender ainda, e que hoje toda a psicologia tem se envolvido em nos mostrar, a psiquiatria, através da meditação, parar, respirar, Nós estávamos há pouco falando das palestras da Anete Guimarães, para que a gente se coloque em atitude de humildade, para então servir. E aí, nós vamos encontrar ainda os trechos do Evangelho, que são os últimos serão os primeiros. Se a gente olha ao pé da letra, a gente fala, isso não está muito certo. Eu que trabalhei mais, eu que fiz por primeiro, eu mereço mais estar ao lado do Cristo. E Cristo vai nos ensinar que não, que esses cargos, esses nobres cortejos, eles são da terra, que é o servir que importa, e não o quanto de reconhecimento que nós vamos ter. Mas a nossa cabeça, ela é linear, ela é assim, se fizer assim, assim, tem que dar isso, se fizer assado, tem que ser aquilo, porque nós achamos que as regras do alto, as regras da espiritualidade, as leis divinas, elas são lineares, mas elas não são. Elas são alimentadas pelo sentimento. É o sentimento do ato de servir que importa. Então, nós podemos estar com a coroa aqui na nossa cabeça e ser servo do Senhor. Ao mesmo tempo,
Eu posso ser a serva que serve e estar tomada de orgulho, de egoísmo e não estar prestando o meu servir de coração. E Deus sabe de tudo isso. E aí ele vai dizer: os últimos serão os primeiros. Aquele que se humilha será exaltado. Esta é uma lei divina. Mas Dani, e aqueles reinados, aqueles reis, aqueles líderes que colocam a coroa e fazem mau uso dela? O inverso também é verdadeiro. Não é porque tem todas as possibilidades no mundo material que a humildade está nele. São alineares essas relações, mas elas são dos movimentos de alma. Assim como a sabedoria pode habitar no servo mais simples e ser tão escassa naquele de maior status. Jesus vai nos ensinar que o orgulho é um grande obstáculo e somente a humildade o dissipa. E nós também, ainda aqui na Câmara de Paz, conversando, temos que cuidar para não pedir muita paciência, porque senão as atividades do nosso dia a dia inteira vão nos requerir paciência para aprendermos. Nós estamos pedindo. E também, quando a gente fala assim, eu não quero ser orgulhoso, vem muitas circunstâncias em que eu identifico o meu orgulho, eu identifico o meu erro. Então, que caminho Jesus vai nos ensinar? Ele diz assim: faça o bem, haja com humildade, atue com o coração manso. Coloque, Chico Xavier vai nos ensinar a água da paz, né? Coloca água na boca e espera passar a raiva para depois responder. Quando a gente se põe a praticar virtudes, assim nós combatemos essas ervas daninhas do orgulho, do egoísmo, sem ficar focado em combatê-las, mas agindo no sentido do bem. Porque quando o nosso dia a dia está tomado de atitudes do bem, de bons pensamentos, um evangelho no lar, um evangelho no trabalho, quando alguém nos insulta, a gente respira, se coloca a serviço, o que Cristo exigiria de mim aqui, no trânsito. Eu me coloco a fazer. Assim, pouco a pouco, o terreno vai ficando cheio de uma plantação que dá bons frutos. E aí, então, as ervas daninhas não têm mais espaço para nascer. E ainda a caridade e serviço, que é isso que nós estamos conversando. Quando Allan Kardec organiza as obras, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, obras póstumas, Gênese, a Gênese, maravilhosa e difícil de estudar. Ele então vai nos dar dicas de como desenvolver a virtude cristã da humildade. Ele vai dizer que a gente pode desenvolver através da caridade moral, através da caridade material, através do silêncio, através da disponibilidade da orelha, através de várias formas, inclusive servindo, né, o teu próximo mais próximo. Só que a gente tem um defeito. Muitas vezes nós servimos maravilhosamente bem os de fora de casa. E os de casa, nós ainda continuamos no mesmo tempo do Neandertal, do EPA. Bicudo, eu não, né, amor?
Tô brincando. Meu marido tá aqui, ó. Então não posso falar muito, né? Meu marido, querido, né? Muito obrigada, Senhor, pelo marido que eu tenho. Ele sempre fala para falar isso aqui na palestra. Eu achei o momento, tá? E então, em casa, eu tinha um comportamento que eu pensava, se tivesse uma câmera aqui me observando, que vergonha de subir ali para dar essa palestra. Hoje eu estou 2 milímetros melhor, por isso que eu estou vindo aqui falar de humildade, mas nós estamos no desenvolvimento, né? Então o Cris instalou câmeras pela casa inteira, daí eu estou melhor agora por livre e espontânea vontade. Brincadeira. Então, a gente se colocar a serviço no nosso lar. Ali nós ensinamos para os nossos filhos o que é paciência. Porque às vezes a gente requer que eles tenham paciência, mas eles veem em nós um pai e uma mãe toda estressada. Nós falamos, tem que perdoar, mas eu não olho na cara do meu irmão, da minha irmã, do meu pai, da minha mãe, do meu tio. Não é ensinando através das palavras. Por isso o próprio Cristo ajoelha aos pés dos discípulos. E aí nós temos essas dificuldades do mundo moderno, né? O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a inveja. E assim nós ficamos ali de olho do que está acontecendo na casa do nosso irmão, da nossa irmã, do nosso vizinho. E perdemos o tempo precioso de desenvolvermos o cooperativismo e olhar aquilo que de fato está necessitando de ser olhado. Então Jesus, ao lavar os pés, né, dos discípulos, ele vai nos ensinar reflexões maravilhosas. E nós podemos, simbolicamente, nos colocarmos assim, quando a gente tiver com um desafio bem grande, e imaginarmos esse Cristo aqui, na nossa casa, no nosso lado, e sentarmos no chão com Ele, e debruçarmos em lágrimas, na mesma bacia do lava-pés. É ali, num ato de humildade, assim como Ele nos ensinou, que a gente se enche de força, de poder de superar as nossas dificuldades. Talvez dentro do coração de vocês estejam passando por um momento muito difícil. Então, pensando que não tem solução mais. É com Ele que você pode abrir o seu coração. É com Ele que te visita todos os dias quando você solicita. Quando você pede em prece. E aí então eu venho para mais um momento de lava-pés que não acontece de fato, mas que é muito marcante na minha vida. Um dos livros mais marcantes é A Boa Nova. O Everton encontrou para nós aqui essa edição da Boa Nova, que é um livro que eu indico que vocês comprem, leiam e emprestem para os outros. E aí, se aquele for embora, você compra outro, lê de novo, empresta de novo, ou lê na internet, que tem ele inteirinho na internet, tá? Boa Nova é uma psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Humberto de Campos. E nesse livro, além de várias passagens do ensinamento, nós vamos ter o capítulo 30, que é o capítulo quando Maria, né, serva do Senhor, que é a sua mãe, atendia, depois da morte de Jesus, Maria e João, quando João fala, né, Jesus fala, João, eis aqui a tua mãe, Maria, eis aqui o teu filho.
E então, Maria continua ensinando os ensinamentos do Cristo vivo, né? Àqueles que passam na casa da Santíssima, em Éfeso. Então Maria se instala nessa cidade e tem uma ruazinha que passa na frente da casa dela, em que as pessoas não tinham carro, elas andavam de uma cidade para outra caminhando. E essas pessoas com chagas no corpo, com dificuldades, com doenças na pele, param para descansar nessa casa. E Maria recebe cada uma delas. João também. Recebe cada uma delas e lava os pés, uma bacinha. Isso tudo no decorrer do livro. Eis que ela recebe um mendigo que chega com capa. E esse senhor vem e começa a lhe falar as boas aventuranças. Começa a lhe contar com afetuosas conversas. Começa a falar sobre... comentou as bem-aventuranças divinas que aguardam a todos os devotados e sinceros filhos de Deus, dando a lhe entender que compreendia as mais ternas saudades do coração. E Maria, que sempre recebia essas pessoas e ela acalentava o coração deles, percebe que esse mendigo tem algo de diferente. E ela então pensa: que mendigo seria esse que me acalma as dores secretas da minha alma cansada? Nenhum lhe surgira até então para dar. Era sempre para pedir alguma coisa. No entanto, aquele viandante desconhecido lhe derramava no íntimo as mais santas consolações. E Maria então começa a pensar: que emoções são essas que me fazem pulsar o meu coração, quase saindo pela boca, né? Sabe quando a gente está emocionado e sente a presença do Cristo vivo, que o coração faz dentro do peito? Se você não tem tido momentos desses, coloca uma música no silêncio do teu quarto, ajoelha, escuta com a tua alma, conversa do teu jeito, com o teu Cristo, e sente o teu coração pulsando. E Maria sente. Que emoções são essas? Seus olhos se umedecem de ventura, sem que consiga explicar a razão desse acontecimento e de terna emoção. Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento de amor: minha mãe, vem em meus braços. Nesse instante, fitou as mãos nobres que se lhe ofereciam num gesto de mais bela ternura. Tomada de comoção profunda, viu nelas 2 chagas, com as que o Filho revelara na cruz. E instintivamente, dirigindo-se o olhar ansioso para os pés do peregrino amigo, divisou também aí as úlceras causadas pelos cravos do suplício. Não pôde mais, compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, disse: meu filho, as úlceras que te fizeram. E precipitando-se para ele como mãe carinhosa e desvelada, foi observar se havia uma chaga em seu peito. Suas mãos abraçaram uma sombra visitada pelo luar, procurando a úlcera, causa de tantas lágrimas que derrubastes.
A chaga também estava lá. Queria abraçar-se aos pés de seu Jesus e, num ímpeto de amor, fez um movimento para se ajoelhar. E Jesus fala, cercado de um halo de luz celestial, ele ajoelha-se aos seus pés e, beijando-lhe as mãos da mãe, em carinhoso transporte, diz: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que seja no meu reino a rainha dos anjos. Ali não se vê quão é mais humilde um ou outro. E assim sejamos nós, seremos nós no amanhã. Porque nós estamos aprendendo ainda, engatinhando com esses ensinamentos. 2000 anos depois. Mas sempre avante, sempre na lei do progresso. E assim como Jesus ajoelha-se para beijar as mãos da mãezinha querida, que possamos nós ser aqueles que também nos ajoelhemos em ato de humildade para com os nossos pais, estejam eles vivos ou já no plano espiritual, porque todos fazem parte. Então, se você se sentiu tocado, tocada por esse Cristo vivo, por esse Cristo que nos ensina, que possamos ser nós aqueles que se dispõem ao ato de servir, indiferente da posição que ocupamos, do lugar onde estejamos. E que possamos então voltar para casa com o coração cheio desse mesmo amor que Jesus traz ao visitar Maria e buscar-te, para ir aos céus com ele, ser a rainha dos anjos. Essa mesma Maria que sabemos que é a rainha dos suicidas, aquela que vai com seus trabalhadores da legião dos servos de Maria e dá todo o amor, o carinho para aqueles que não conseguiram vencer a prova terrena no tempo de Deus. Que possamos ser uma centelhazinha divina e que cada um que chegar perto de nós possa ver esse mesmo Cristo, porque cada um de nós somos trabalhadores da Boa Nova, que a gente possa levar esses ensinamentos aonde formos e então fazermos parte desse grande núcleo de trabalhadores da primeira, da segunda ou da última hora, independente do papel que exerçamos. Que assim seja.